Olá, novamente com alegria, vamos dando seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Avançando, hoje iremos estudar o periódico de abril de 1862, que contém 11 itens, artigos, materiais para as nossas reflexões doutrinárias. E posso antecipar que, como sempre, a revista está recheada de lições doutrinárias e morais maravilhosas que demonstram a grandeza desse trabalho do codificador que, sempre repito, durou 11 anos e 4 meses, de janeiro de 58 a abril de 1869. São, portanto, 136 jornais mensais, com um conteúdo de itens que totaliza aproximadamente 1.500 textos, artigos, etc. Então, é um trabalho realmente volumoso, de qualidade e de quantidade, merecendo a atenção e estudo do espírita. O primeiro item da revista é daqueles que comporta bastante cuidado e atenção, porque já vimos alguns, e aqui respeitamos todos os pontos de vista. Vamos aqui apresentar o nosso à luz deste artigo, chamado Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra. Alguns chegam a insinuar que Kardec era racista, o que nós, de plano, já descartamos, porque há inúmeros textos de Kardec se manifestando contra qualquer tipo de preconceito, sobretudo pela visão da reencarnação, que nos permite, digamos, discordar de qualquer tipo de pensamento que exclua, que crie preconceitos, que crie categorias de pessoas que são mais privilegiadas do que outras, ou criadas com determinados privilégios por Deus, eternamente diferentes, umas eternamente boas, outras eternamente más. Então a reencarnação nos iguala, porque todos somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes. Uns mais antigos, outros mais novos na criação, o que acaba gerando esta diversidade evolutiva. É importante quando nós pegamos, analisamos esse texto de Kardec, entendemos o contexto, porque seria totalmente equivocado nós irmos buscar esse texto que é de 1862, do século XIX, e trazermos para uma interpretação dentro do contexto atual. Quando analisamos um texto, é importante entender a sua época, o seu contexto, porque senão a nossa compreensão e a nossa conclusão certamente será distorcida. Naquela época havia o pensamento, infelizmente ainda poucos hoje acreditam nisso, mas havia o preconceito de raça. Havia pessoas que sustentavam que o negro era alguém inferior, sempre inferior, por toda a eternidade. Naqueles que acreditavam na alma, diziam que a alma do negro era uma alma criada inferior por Deus. Para outros, num nível de pensamento mais apequenado, acreditava que nem alma o negro tinha por conta da sua inferioridade. Por isso que Kardec vai falar dessa perfectibilidade da raça negra, ou seja, aquele que está na raça negra, naquele contexto do século XIX, ele progride, atingirá esta perfectibilidade que nós aprendemos com a doutrina espírita, e naturalmente que Kardec vai desenvolver um raciocínio muito que, para a época, nós podemos dizer de uma coragem, de uma ousadia
e de uma pedagogia que me impressiona. De forma que em nenhum momento aqui nós vamos perceber qualquer traço, qualquer afirmação de Kardec no sentido de racismo. Pelo contrário, conforme vamos ver, um pensamento muito elevado para a época e para hoje ainda, para aqueles que conservam qualquer tipo de pensamento que vá na linha do racismo, ou de diminuir ou de denegrir aquele que está hoje reencarnado num corpo negro. É importante nós também situarmos em termos de contexto que no século XIX, a Europa era o centro de tudo. Havia o eurocentrismo. A Europa ali concentrava as melhores universidades, era o grande meio acadêmico, cultural, científico. Paris era tida como a cidade-luz. Então havia, e disso se ramificou inclusive aquela doutrina caucásica, onde seria esta raça branca da Europa que seria assim privilegiados. E na África daquela época, pelas notícias que se tinham, porque hoje não tínhamos esse formato de comunicação rápida, virtual como hoje, Kardec vai adotar aqui, vai citar a África Central. O norte da África, até por conta de uma proximidade com a Europa, sofria alguns reflexos do progresso que havia no continente europeu. Mas a África Central era destituída de qualquer condições pelo meio de aprendizado, parcos recursos econômicos, culturais, em termos de ciência também. Então, era um meio bastante atrasado. Então, Kardec aqui, o contexto da época era a Europa como sendo esta simbologia ou a representação do centro civilizado e a África Central, principalmente, um meio bastante atrasado se comparado com aquilo que nós víamos na Europa, ou já encontrávamos na América do Norte, por exemplo, etc. Muitos continentes da época também eram bastante atrasados naquele contexto. Kardec chega a citar até a Oceania à época. Naturalmente que os tempos de hoje mudaram com as comunicações, com o progresso da humanidade. Em 150, 170 anos, naturalmente que houve muito progresso naqueles continentes mais atrasados, embora hoje na África ainda haja muita desigualdade social e fome, mas naturalmente que melhorou e muito se comparado com aquele contexto. Hoje vemos escolas, há universidades, há cientistas notáveis que saem dali, etc. Então houve uma mudança aquém do desejado, mas uma mudança muito grande em termos dos continentes mais atrasados daquela época e os continentes, as nações, os países na atualidade. Então isso é muito importante, contexto, entendermos o contexto e o pensamento que vigorava, talvez para a maioria da raça negra ser sempre inferior, eternamente inferior. E aí Kardec vai começar o seu pensamento trazendo para nós a questão da frenologia. Nós já vimos em alguns artigos anteriores a frenologia que estudava o cérebro, essa ciência materialista, acreditando que o pensamento é produto do cérebro, que as nossas faculdades intelectuais, morais, as nossas capacidades emocionais, afetivas, são consequência do corpo físico, dos órgãos, do cérebro e dos demais órgãos. Então, nós seríamos um produto desta argamassa celular. Naturalmente que é uma linha de pensamento que o Espiritismo discorda. Nós não poderíamos ser produtos do corpo. Nós não poderíamos adotar esta tese de que a vida ela é um acaso biológico, que não há alma, não há um pai criador, nasceu, tudo isso é produto do acaso. Toda a vida que nós conhecemos é produto do acaso. Então, esses que defendiam a frenologia
aí tinham esse pensamento de denegrir, humilhar e rebaixar o negro, acreditava, portanto, que a sua formação dos órgãos, do cérebro principalmente, era inferior. Entendiam que o negro não poderia aprender, não poderia, mesmo que fosse para as escolas mais civilizadas, ditas civilizadas, ele não teria condições de aprender porque o seu elemento corporal, os seus órgãos, o seu cérebro, não lhe permitiria, portanto, ele teria nascido assim e morreria assim, nesta condição orgânica, inferior, atrasado, sem qualquer perspectiva de atingir o nível daquelas pessoas que habitavam os locais mais evoluídos, como eles falavam, os caucásicos, né, da Europa, etc. Então havia isso, e esse era o ponto de vista da frenologia. Do ponto de vista espiritualista, que Kardec vai citar aqui, o espiritismo é espiritualista, mas vai além, porque as religiões espiritualistas acreditam na alma criada por Deus. Para os espiritualistas, a alma é criada ali no momento do nascimento, para alguns na concepção, e depois, após a morte, teria o seu destino, céu, inferno, purgatório, juízo final, etc., variando de acordo com cada tradição religiosa. De forma que, para aqueles que também defendiam, na linha de pensamento espiritualista, a inferioridade do negro, sustentavam que ou não tinha alma, era um ser abjeto, uma criação à parte de Deus, o que é um absurdo, e Kardec descarta isso ao desenvolver seu pensamento, ou seria uma alma criada por Deus inferior, que jamais teria condições de atingir o status daqueles que as pessoas tinham como um padrão normal, padrão evoluído, que seria a raça branca. O que também, já vamos deixando bem claro, Kardec descarta, o espiritismo não acolhe, porque jamais poderíamos imaginar Deus criando com diferenciação, um privilégio, criando almas para habitar a raça branca evoluída e almas mais atrasadas para habitar a raça negra, o que é um absurdo. Que o amor de Deus é imenso, sequer temos condições de entender e conceber a grandeza do amor de Deus. De forma que Deus cria todos iguais, conforme vimos, em espírito, e não poderia criar ou fazer qualquer distinção entre seus filhos. Então, esta hipótese de o negro não ter alma, ou ter uma alma criada inferior, e seria inferior para sempre, não teria as mínimas condições de aprendizado e progresso, também afronta, a nosso ver, o bom senso e aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Então veja só a linha de pensamento de Kardec. Começou com a frenologia, com a ciência, com o materialismo, que alicerça-se apenas nos órgãos, vai falar agora das religiões espiritualistas, que acreditam na alma, e agora vai trazer para nós o espiritismo. Mesmo as espiritualistas, elas vão acreditar que o pensamento, a sede está na alma, e o cérebro é um instrumento, os órgãos são instrumentos da alma. O espiritismo também vê dessa forma, mas vai além, né? Porque como Kardec vai colocar aqui, alguns vão dizer, aqui na Terra há os selvagens, né? Há as raças supercivilizadas, alguns chegaram a dizer que o meio em que vivem é que produz essa diferenciação, como se a influência do meio fosse absoluta, e não é. Kardec diz assim, porque homens nascidos nos meios mais ingratos e mais refratários se tornaram gênios, enquanto que meninos que bebem a ciência com o leite materno são imbecis. Então não era o meio, porque pessoas que estavam em meio hostis, adversos, tornaram-se gênios. E outros que estavam em meios férteis para o progresso, sobretudo do intelecto, que era muito valorizado naquela época, não cresciam, não progrediam nessa seara. Então Kardec também vai falar que esta influência do meio não poderia ser assim absoluta. Então é necessário que haja um germe na alma. Então o Espiritismo vai nos falar da pré-existência da alma, associada à reencarnação. Então
nós somos almas criadas simples e ignorantes por Deus, passamos pelos reinos inferiores da criação, chegamos no reino nominal e ali começa o desenvolvimento do senso moral, as nossas capacidades intelectuais mais amplas, atinentes ao reino nominal, a questão emocional, psicológica, afetiva, etc. Então, há almas que evoluem mais rápido pelo esforço, pelas escolhas, há almas mais antigas, mais moralizadas, mais inteligentes, mas que não é privilégio de Deus. A justiça de Deus não pode agir dessa forma. Deus cria todos iguais e dá a todos as mesmas oportunidades. E como somos almas imortais, e a reencarnação é o método pedagógico eleito por Deus para o progresso, temos infinitas possibilidades do progresso. Então, todos vamos progredir. E Kardec vai fazer a distinção, portanto, do elemento corporal, o corpo, e do elemento espiritual. Então, aqui nós já vemos a nobreza do pensamento de Allan Kardec ao fazer essa diferenciação. Então, a partir desse pensamento espírita, nós vamos perceber naquele contexto que sim, né? E aqui notem, os negros estavam predominantemente na África. De forma que, ali, o Kardec cita aqui a África Central. Então, o meio era atrasado, conforme vimos. E aí diz Kardec que os espíritos que ali reencarnariam eram espíritos mais atrasados, adaptados ao meio, que se vinculavam aos corpos negros que habitavam a localidade. Então, veja que Kardec está falando do atraso do meio, né? Diz que um espírito superior, ao reencarnar num meio atrasado, não teria elementos de progresso, então ele não reencarnaria. Então, almas mais atrasadas reencarnariam ali, onde, para ela, naquele meio, poderia haver aprendizado. E aqui nós não descartamos a possibilidade de espíritos missionários reencarnarem nesses meios, vamos agora de forma mais abrangente, inclusive na época, na África Central, reencarnar como missionário. E um espírito iluminado estar ali num corpo negro e iluminado. Embora não tenha meios, às vezes, de expressar ou de de cursar faculdades, escolas, etc., mas quando espíritos missionários reencarnam nesse meio atrasado para impulsionar o progresso, vai se destacar ali o seu alto padrão moral, o seu comportamento pacífico, o seu comportamento moralizado, fomentando naqueles que estão à sua volta a paciência, a resignação, porque sabemos quão desafiador é estar no meio atrasado, sobretudo onde havia a escravidão, onde havia a miséria, a doença, uma parte do mundo, infelizmente, esquecida naquele contexto, e infelizmente, ainda hoje, para algumas nações que poderiam estar lá ajudando em nome da fraternidade e não fazem, por conta desse orgulho, desse capitalismo selvagem, né? Então, imaginamos expiações e provas difíceis. Então, o espírito missionário ali viveria aquela situação limitada e não apresentaria nenhum comportamento rebelde, de violência, de agressividade, e ensinaria, através da sua postura, uma forma de se comportar mais equilibrada diante daquela situação adversa. Então, isso é o espiritismo. Então, veja o pensamento espírita, com as suas diretrizes, né, com as suas ideias, tem um olhar muito mais amplo de entender a situação. Então, Kardec falava do meio. Então, ele falava desse elemento corporal do corpo, né, que estava ali, naquele meio mais atrasado. E os espíritos que se vinculavam ali, naquele contexto, por conta do meio pouco poder produzir, sobretudo nessas questões mais intelectuais, eram espíritos mais atrasados que reencarnariam. Mas, diferentemente do pensamento que tinha uma vertente, conforme falamos, as almas que ali estavam na raça negra, pela reencarnação, pela vida futura, naturalmente que vão progredir. Essas almas que ali estavam, usando o exemplo da África Central, iriam aprender todas as almas perfectíveis, até ao ponto de poder estar em meios onde lhes permitisse esse progresso
mais intelectual. Então, as almas, né, como Kardec distingue o elemento corporal do elemento espiritual, as almas todas, sem exceção, né, e aqui por conta do artigo, estando na raça negra, naquele contexto, sujeitas ao progresso. Os espíritos reencarnam em corpos masculinos, corpos femininos, né, na raça branca, na raça negra, etc. Vejamos que o espírito, né, numa linguagem assim mais poética, não tem essa distinção de gênero, de cor, são distinções que nós vamos fazendo aqui na Terra e julgando as pessoas porque daquele gênero então ela é mais capaz, mais habilitada, ainda há um machismo vigente, o homem é mais capaz de dirigir, o homem é mais capaz disso e daquilo, são ainda, ou por ser dessa cor, tem mais qualidades, ou ser daquela outra raça tem menos qualidades, etc. Então vejamos que são pensamentos humanos limitados, equivocados. Quando nós temos este olhar, como Kardec propõe, do elemento espiritual, do elemento corporal, do meio, nós vamos ver que Kardec, então, ele vai chegar, né, e vai concluir, portanto, que os espíritos dos selvagens primitivos, os espíritos, né, dos indígenas, né, os espíritos, né, que estão naquele contexto, estavam nesses meios atrasados, na África Central, ali na raça negra, naquele local, são almas que estão progredindo, como todas as almas, né? Corpo, seja qual for, de qualquer, né, etnia, de qualquer raça, de qualquer gênero, é uma abençoada oportunidade, é um instrumento para que o espírito reencarne e venha para a dimensão física progredir, com as lições muito específicas que a vida no corpo pode nos propiciar. Então, nós vamos perceber que a conclusão de Allan Kardec, quando ele propõe aqui no título, né, do artigo, a perfectibilidade da raça negra, indo contra teorias vigentes à época, que poucos arriscavam tocar ou publicamente se manifestar para que não fosse mal entendido, mal compreendido, ou para que não fosse contra as ideias predominantes da época, eurocentrismo, conforme dissemos, escravidão, preconceitos e racismo. Allan Kardec, com muita coragem, né, ele vai se manifestar, portanto, falando a respeito do progresso, que sim, que há a perfectibilidade dos espíritos que estão ali habitando a raça negra, porque são filhos de Deus, né? Como todos nós, que momentaneamente estavam vinculados na raça negra daquela época, naquele meio mais atrasado, progredindo, saem dali e vão para outras raças, para outras nações, para outros países, para outras culturas. Vejo que com essa visão da doutrina, não há motivo algum para qualquer tipo de preconceito. Conforme dissemos, estamos no Brasil, depois vamos para os Estados Unidos, podemos ir para países da Europa, da África, vamos lá ao Japão, vamos lá à Austrália. Vejamos que o espírito é um cidadão do universo, criado por Deus com esse potencial divino. Portanto, masculino, feminino, né? Vai estar nas raças diferentes, nas culturas diferentes. Se olhar para nós, espíritos, no nosso passado, já passamos pelo Império Romano, já passamos pelo Egito, já passamos por essas reencarnações na África, já passamos por diversas culturas, e o espírito vai fazendo esses aprendizados, amadurecendo, se equilibrando, progredindo intelectual e moralmente nessa caminhada na direção de Deus. Então, este artigo de Kardec é algo extraordinário. Não vemos aqui, aliás, mesmo os biógrafos de Kardec, aqui fazendo um adendo, adicionando, nós nunca vamos encontrar alguém que tenha afirmado qualquer conduta racista de Kardec. Falando que Kardec, em determinada situação, agiu em relação ao negro dessa ou daquela forma, com preconceito. Quem é reencarnacionista não tem como. O espírito pode até ser reencarnacionista hoje
e trazer o homem velho ainda, porque foi racista, preconceituoso lá atrás, foi até senhor escravo, pode trazer essa tendência, mas o atual conhecimento da reencarnação vai permitindo que esse espírito vá ressignificando, refazendo o caminho e percebendo que aquele tipo de pensamento e conduta que ele tinha no seu ontem espiritual tem que ser, de fato, aprimorado, com essa visão mais ampla, mais universal da alma, porque alguns acreditam, né, que Deus cria almas masculinas, almas femininas, almas brancas, almas negras. Assim não. O espírito, na sua essência, ele é assexuado. E não tem essa questão de raça, né, de etnia. Não, o espírito é um ser espiritual. Kardec diz no Livro do Espírito, uma chama, um clarão, como queirais. Mas quando a gente vê o espírito, normalmente vê com a forma da última reencarnação. Sim, é o corpo espiritual, que normalmente se expressa, se apresenta com a forma da última reencarnação. Mas o espírito, na sua essência, não tem. Mesmo o perispírito, que ele está ali, via de regra, se apresentando como na última reencarnação. Mas o espírito pode acessar a sua memória espiritual e trazer e adotar a forma de uma reencarnação anterior, como branco, de uma outra reencarnação como negro, de uma outra reencarnação como homem ou como mulher. Então veja que o perispírito é moldável de acordo com o pensamento, a mente do espírito, e vai acionando essas lembranças do passado na sua memória espiritual e podendo, portanto, plasmar no corpo espiritual a forma em que mais ele se identifique, que melhor lhe apraz. Então veja que o espírito, na essência, não tem isto, né? Estas diferenças, esses limites, ou essas condicionantes que nós vamos criando aqui na Terra, um mundo ainda imperfeito, onde nós estamos matriculados para aprender. Então, Kardec foi de uma coragem muito grande, muito feliz, fazendo essa divisão, ciência, né, frenologia, espiritualismo e espiritismo, e falando do meio, né, daquele contexto, e apresentando para nós agora essa diferença entre o elemento corporal, o corpo físico, que é transitório, que é passageiro, né, que vai se destruir, né, que vai se decompor para formar outros corpos, e o espírito, este sim, imortal, indestrutível, e que não tem na sua essência divina e espiritual nenhuma dessas condições ou condicionantes que nós criamos aqui na Terra. Até peço escusas pela nossa extensão, mas é porque é um artigo que, se a gente não explica bem, fica aqui a recomendação da leitura, poderá haver qualquer tipo de mal entendido. Mas é um artigo, a meu ver, extraordinário de Allan Kardec, de muita coragem e ousadia para o ano de 1862, para o século XIX. Depois vai ter o artigo Consequências da Doutrina da Reencarnação sobre a propagação do Espiritismo. Já tivemos a oportunidade, recentemente, de vários artigos falando a respeito da lógica da reencarnação. Aqui Allan Kardec vai anotar que o Espiritismo crescia muito naquela época. Hoje também nós notamos o crescimento das ideias espíritas entre as pessoas, embora nem todas mudem de religião. O Espiritismo é uma religião, mas muito, porque o Espiritismo não faz proselitismo, não trabalha, não exige conversão religiosa, como que acontece, pessoas que são de uma determinada religião simpatizam-se com as ideias espíritas e passam a frequentar a casa espírita. O Espiritismo não proíbe esse tipo de comportamento, né? Então, mas muitas pessoas vêm ao Espiritismo, sim, pela ideia da reencarnação. O Espiritismo nos fala com convicção, porque são os espíritos, as testemunhas oculares que vêm nos narrar, diz Kardec, acerca dessa vida futura. Portanto, não mais dúvida e incerteza, e sim certeza daquilo que nos aguarda post-mortem. E a questão da reencarnação, porque quando falamos de vida futura, nós estamos olhando para o nosso futuro, nós estamos falando de vida no mundo espiritual, que é o nosso mundo normal primitivo, a nossa pátria, porque somos seres espirituais, e nossa vida futura, olhando para a frente, também trará reencarnações, volta para o cenário físico, que somos espíritos ainda carentes e necessitados de muitas lições e aprendizados que somente a vida física pode nos propiciar.
Então, Allan Kardec vai usar até uma expressão interessante aqui, dizendo que a reencarnação, né, a pluralidade das existências, abre novos horizontes, que dá uma razão de ser a inúmeras coisas incompreendidas, que explica o inexplicável. Como entender a idiotia, o cretinismo, o gênio, a civilização, né? Como entender a saúde, a doença, as mortes prematuras, né? Então, tu percebe, diz assim, o princípio da reencarnação ilumina o que estava obscurecido. E no Brasil existem muito espiritólicos, né? Católicos simpatizantes do espiritismo, que acreditam na mediunidade, na relação dos espíritos com o mundo corporal e na reencarnação. Há uma estatística de alguns anos dizendo que estima-se que 70% dos brasileiros admitem a reencarnação como possível, né? Porque a reencarnação, conforme vemos aqui no texto de Kardec, é realmente a expressão da justiça divina para entendermos muitas situações inexplicáveis, entre aspas, aqui na Terra. Filmes e novelas que trazem essa temática da reencarnação agradam o público de uma maneira geral. Há um interesse geral de procurar compreender, até porque a reencarnação está nas religiões antigas, né? Desde que o homem está na Terra, naquele início de civilização, nós vamos ver ali já resquícios entre os egípcios, né? No hinduísmo, vamos encontrar essa ideia das múltiplas vidas muito presente nessas culturas antigas, né? Então, é uma lei divina, quer acreditemos ou não. Aqui nós vamos começar um estudo, porque vamos voltar ao longo do tempo nisso, chamado Epidemia Demoníaca na Saboia, na região chamada Morzine. Morzine era uma comunidade, vamos ver mais à frente, de alguns mil habitantes, 2, 3, 4 mil habitantes, e que num dado momento aqui foi tomada por uma epidemia obsessiva. Inclusive aos relatos da época, dizendo que de uma para outra hora, já de alguns anos, muitas das pessoas, grande parte das pessoas que viviam em Morzine, na região da Alta Saboia, começaram a apresentar comportamentos estranhos, tidos pela medicina convencional como uma loucura, né? Então, aqui inclusive chega a haver relato que passaram por tratamentos médicos, foram internados nos hospitais, mas não resolvia, né? Inclusive, o padre mandou trazê-las à igreja, conduzidas por homens fortes, apenas pronunciou as primeiras palavras latinas e produziu-se uma cena terrificante, gritos, saltos furiosos, convulsões, ou seja, a prática exorcista não tem eficácia, né? O ato exorcista por si só não tem a eficácia para afastar os espíritos inferiores. O que acontece às vezes é a moralidade da autoridade religiosa. Aí sim, não é um meio empregado, mas a moralidade, porque podemos estar diante de pessoas de outras religiões, como aqui no caso um padre, etc., que às vezes intercedem em favor de um processo obsessivo e consegue êxito, mas não pelo meio, pelo grito, pela força, né, pela imagem da cruz, ou pela água tida como benta, nós respeitamos, né, mas sim pela moralidade daquele que está ali dialogando com o espírito, e isso pode ter sim um efeito positivo, cessando a influência. Então, e Kardec aqui vai consultar os espíritos, e aqui vai iniciar uma série de textos que, nós até anotamos aqui, vai até agosto de 65, alguns textos, nós vamos sempre voltar, quando nós falarmos de Morzine, Saboia, dessa epidemia obsessiva, que é um caso interessante, que é uma obsessão coletiva que atingiu digamos, um vilarejo, uma comunidade de 2, 3 mil pessoas, e muitas delas passaram a ter esses comportamentos exaltados, sem explicação, que para nós seria um comportamento obsessivo. Os benfeitores vão falar dessa legião dos maus espíritos, que às vezes acontecem essas epidemias obsessivas, como aconteceu, dizem eles, na época do Cristo, quando o Cristo estava na Terra, encarnado, os espíritos, nesta epidemia, tentaram perturbar-lhe a marcha, criar-lhe obstáculo, não conseguiram. A missão do Cristo foi profundamente exitosa, mas eles atuavam sobre aqueles que estavam ali próximo, no entorno do Cristo, valendo-se muitas vezes da fragilidade de alguns.
mas acontecia em determinados momentos essas epidemias obsessivas. Na atualidade, na obra do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, que fala desta transição planetária, que estamos vivendo o ápice neste momento, inclusive com a pandemia da Covid-19, vemos na obra a obsessão se acentuando, ganhando novamente um contorno da pandemia. Né? Além da pandemia da Covid, a pandemia obsessiva de espíritos que percebem que não permanecerão muito tempo aqui na Terra, porque irão para outros mundos mais inferiores, darem seguimento aos seus processos de evolução, então querem causar uma desordem moral, dificultar os nossos passos aqui na Terra, fomentando o materialismo, prazeres angustiantes, o sexismo, o consumismo, a competição, a egolatria, o orgulho, o poder, etc., encontrando sintonia em muitos corações e muitas almas, causando, portanto, esta epidemia obsessiva também na atualidade. O Espiritismo nos revelou, né, diz aqui uma das comunicações, que após a comunicação de Erasto, né, é uma comunicação de Erasto e de Georges, Kardec vai concluir então que o Espiritismo descobriu essas influências ocultas como uma das forças da natureza, a influência dos espíritos. Hoje, inclusive, há um código, um CID, né, esse código de diagnóstico que os médicos adotam, há inclusive um, que eu não me lembro aqui de cabeça, mas é atribuída essa possessão, a influência espiritual. É claro que nem todos os profissionais da medicina aceitam, mas ele está lá criado. E se está lá criado é porque é possível. Então, Kardec vai falar um pouco dessa loucura clássica, da loucura proveniente da obsessão. Então, acreditava-se naquela época, os médicos olhando aquelas pessoas da comunidade de Morzine, que era uma loucura clássica, que todos foram, não se sabe como, né, tomados de uma loucura clássica, né, patológica, e muitas eram submetidas aos tratamentos da época sem sucesso, duchas, né, sangrias, isolamentos, etc., né, que não resolveriam, porque naquele caso de Morzine era um processo obsessivo. Existe a loucura clássica com a lesão cerebral? Sim. Existe a loucura proveniente da obsessão? Kardec diz que sim, ela não há lesões orgânicas, mas é por conta dessa interferência dos espíritos, né, que produzem por sintonia esse tipo de comportamento no indivíduo, de perturbação, de falta de serenidade, de desequilíbrio. Para quem olha, fala, fulano está louco, e muitas vezes é uma loucura causada pela obsessão, e a obsessão devidamente tratada, de forma moral, conforme veremos, produz os resultados, usando a terapêutica espírita, passe, o evangelho, a reunião de desobsessão, etc., a mudança moral da pessoa, que é muito importante para sair da faixa de sintonia do espírito ou dos espíritos, né? A oração, porque há muitos espíritos querendo ajudar. Então, com a doutrina espírita, nós passamos a entender essas influências obsessivas, que podem ser coletivas, né? Conforme aqui o caso estudado, passamos a entender que sim, ainda continua havendo a loucura clássica por conta de um acidente, uma pancada, um trauma podendo gerar uma lesão cerebral a ponto de poder gerar uma loucura dessa natureza, e existe também a loucura produzida pela obsessão por conta de uma influência espiritual, que, se não cuidada, pela vibração do espírito enfermiça, a longo prazo, sem o devido cuidado, gera danos, lesões no físico, podendo sim, a longo prazo, até se transformar numa loucura caracterizada por essas desordens fisiológicas, mas cuja causa está na influência espiritual. Então nós vamos estudar, porque Kardec vai estudar muito esta obsessão coletiva e vai nos trazer lições valiosas ao longo das próximas revistas, repito, vai até 85. Né? Depois temos aqui resposta à questão dos anjos decaídos, lembra daquele artigo extraordinário de Kardec, né? Se não me falha a memória, de janeiro, exatamente, de janeiro de 62, que fala dos anjos decaídos, do paraíso perdido, do pecado original, de Maria, um artigo extraordinário de Kardec. Ele pediu algumas comunicações que viessem complementar o seu raciocínio. Ele cita aqui algumas comunicações que vieram, e elas aqui concordando com os conceitos apresentados por Kardec em janeiro de 62.
Palestras familiares de além-túmulo, novamente o espírito Girard de Coudenberg, né, que já esteve na revista de abril de 59, para quem acompanha o nosso estudo. E aqui o que o caracteriza muito é o arrependimento no mundo espiritual por ter publicado teses equivocadas, né? Inclusive teses assim com perfil espírita. Ele descartou muitas coisas da doutrina, desvirtuou algumas delas, né? E agora no mundo espiritual ele percebeu que estava sendo enganado por um espírito, uma fascinação que o levou a conceber ideias equivocadas, e ele divulgou isso, transformou em obra, e agora no mundo espiritual estava arrependido por ter acreditado num único espírito, né? E agora ele vai falar dessa revisão que ele estava fazendo no mundo espiritual. Ele próprio fala, inexperiente das práticas espíritas, tinha aceitado como verdade as coisas que me eram ditadas por espíritos levianos e impostores, e retifica muito do seu pensamento, né? Então, e só sofria um pouco por conta disso, né? Já espiou em vida, porque lembra que nós comentamos isso, ele era obsediado, e a obsessão, conforme vimos agora há pouco no artigo de Morzine, a influência, a presença do espírito fluídica gera danos ao corpo físico, podendo, se não cuidada, precipitar a desencarnação, e ele morreu por conta dessa obsessão, portanto, já experimentando uma expiação por conta dessa obsessão não identificada e não cuidada. Dissemos, muitos médiuns hoje, infelizmente, os escritores, falando mais do meio espírita, que estão em sintonia com entidades fascinadoras, não percebem, divulgam teses equivocadas no meio espírita e, naturalmente, que depois do mundo espiritual, cedo ou tarde, como Girard, terão que retificar os pontos de vista e poderão sofrer moralmente por terem se enganado, permitido a fascinação e terem induzido outras pessoas em erro naquelas ideias que ele defendia e divulgava. Depois tem uma outra comunicação de Jean de La Bruyère, que foi um moralista francês. Aqui é uma comunicação mais simples, vai falar da sua situação no mundo espiritual, assim, nada digno de registro, de nota, diferente daquilo que nós vimos em outras comunicações. Sempre o convite para o estudo integral da revista. Quem não tem, está acessível no site da Federação Espírita Brasileira, para poder baixar no seu computador, ou no kardecpedia.com, onde está lá também acessível. Poesias espíritas, 2 poesias, né, intituladas Crede nos Espíritos do Senhor e Elisa, de autoria ambas, né, de Elisa Mercouet, e a outra As Vozes do Céu, né, foi obtida na Sociedade Espírita de Bordeaux. Para quem gosta de poesia, fica aqui o convite para a leitura. Se o tempo nos permitir, até encerraremos com uma delas. Dissertações espíritas, que muito bom as dissertações, recomendo o estudo. A primeira delas, Os Mártires do Espiritismo, eu achei muito interessante, né? Porque a grande pergunta que inicia aqui, o Espiritismo tem mártires? Porque estamos acostumados. Mártires são aquelas pessoas que foram submetidas a tortura, sacrifícios, levadas à morte, muitas vezes, em nome de uma ideia ou de uma crença que defendiam. E, naturalmente, a primeira ideia que nos vem à mente são os mártires cristãos. Até o século III, século IV, estima-se 1 milhão de cristãos mortos, né? Então, muitos mártires que davam a vida em nome da causa, do Evangelho, do Cristo, e não temiam a perseguição romana, não temiam dar a vida em nome do ideal. Naquele contexto foi muito importante, né? Hoje em dia, trazendo a figura dos mártires para a atualidade e falando do Espiritismo, nós vamos entender aqui, são 3 comunicações espirituais, né? Uma de Santo Agostinho, uma de Lázaro e a outra de Lamennais. Então, aqui, só pelas 3 comunicações que compõem o tema, bem se vê que é valioso, né? Na verdade, os espíritos vão falar aqui, dentro dessa simbologia,
que o Espiritismo é uma doutrina nova, alicerçada no tripé da ciência, da religião e da filosofia, que, portanto, todos nós, espíritas, estamos sendo convidados a ser mártires. Mártires nesse sentido, não mais dar a vida física em nome da doutrina, mas viver o Espiritismo no dia a dia. Ou como disse o Divaldo Franco, nosso querido orador e escritor espírita, certa feita, a benfeitora disse a ele que ele queria morrer em nome da doutrina, e ele dizia, meu filho, mas vai morrer um pouquinho por dia. As provações, as dificuldades, o testemunho, a fidelidade do dia a dia, isto é o grande testemunho do espírita, isto é ser mártir do espiritismo, dentro dessa proposta, porque nós vamos enfrentar, ainda diminuiu, mas enfrentaremos, como diz aqui Santo Agostinho, os preconceitos, as pessoas que não sabem o que é a doutrina e olham para nós como se fôssemos pessoas loucas, sem juízo. E se você é espírita, você frequenta aquele local, às vezes fala até assim, usando essas expressões menos respeitosas por não saberem o que é a doutrina, embora hoje melhorou bastante. Havia muito mais preconceito no passado, mas ainda há aqueles que olham com certo desdém e preconceito o espírita. Teremos que enfrentar com paciência, com tolerância e com respeito, não devolvendo ofensa por ofensa. Diz eles aqui, lutar contra o mundo, os padrões de vida do mundo, os valores morais distorcidos, os modismos doentios do mundo. Muitas pessoas têm, não, mas é normal, todo mundo faz, mas nós não fazemos. Isso é ser mártir do espiritismo, é ver todo mundo fazendo, dedicando-se aos vícios, às paixões descontroladas, às perturbações, à pornografia, ao sexismo, à traição, etc. E nós vamos dizer, não, isso já não me convém. Meu caminho é outro, eu quero seguir o caminho do bem, as virtudes do Evangelho, Jesus como inspiração das nossas vidas, e muitos vão desdenhar de nós, vão rir de nós, nossa, uns brincam, está fazendo curso para santo, etc. Não, o Espiritismo nos convida a essas renúncias educativas, e sabemos que para a nossa alma em progresso é algo válido. Todos, cedo ou tarde, terão que se submeter a essas renúncias educativas, a essa austeridade do Evangelho, das virtudes, cedo ou tarde. Nós estamos fazendo essa opção agora. Se outros não entendem, não fazem, mas teremos que enfrentar, às vezes, a língua ferina, o comportamento agressivo e chulo deles. Isso e às vezes diz aqui, até na família. E num determinado momento ele fala, entrai nas casas e os vereis, os mártires do Espiritismo. Quantos espíritas enfrentando dissabores domésticos, provas rudes dentro do ambiente doméstico, espíritos difíceis na condição de filhos, marido, esposa, pais, e ali segue fiel, estudando, servindo, orando, trabalhando no bem. Há momentos mais difíceis, dias mais fáceis, dias mais difíceis. Às vezes a gente perde um pouco o equilíbrio, mas daqui a pouco recupera, a doutrina nos põe para cima, os benfeitores nos acolhem e seguimos como, nessa simbologia, mártires do Espiritismo. Longe de nos comparar com mártires do cristianismo, aqueles grandes mártires, digamos assim, os grandes mártires do cristianismo, muitos dos apóstolos, que com exceção de João, tiveram mortes violentas em nome da causa. João morreu, como nós dizemos, pela idade de velhice, mas muitos foram morrendo, e mártires. Paulo, não que estamos querendo nos colocar na condição desses mártires, mas dentro da simbologia da lição que os Espíritos nos apresentam, estamos sendo convidados todos a sermos mártires do Espiritismo, ou seja, a viver com fidelidade, enfrentando, como diz Lázaro, o Espírito, essa tortura moderna, que muitas pessoas virão, tentarão nos desacreditar, seremos censurados, seremos repelidos, e ele diz, não percai a coragem, para que a gente possa seguir com a consciência em paz. E essa figura dos homens de bem, fiéis, que seguem, fiéis aos valores, ao bem, ao equilíbrio, à ordem, é importante, porque vemos na história do cristianismo que os mártires eram importantes para fomentar nos mais frágeis força, ânimo, olhando ou tomando conhecimento da vida dos mártires, enchem-se de ânimo para seguir. Às vezes, dentro desse convite que o Espiritismo nos faz,
este esforço por viver mais alinhado sirva de estímulo, de luz, ainda que pequenina, para aqueles que estão titubeando na marcha do progresso, né? Então, às vezes, esta figura simbólica, entre aspas, dos mártires, né, são úteis em nome do movimento do bem que expande-se na Terra, né? Lamennais vai fazer uma fala muito bonita, né? Ele fala do sarcasmo moderno, ou seja, dessas lutas modernas, né? E que é importante, eles podem nos fazer mal, mas não atingem a alma. Não temer, como disse Jesus, aqueles que podem matar o corpo, mas nada podem fazer com o espírito. Seguimos com a consciência em paz, revitalizados. Lamennais usa até a fonte da juventude como simbologia, né? A fonte de Juventa, né? Essa mitologia romana, como se o Espiritismo fosse esta fonte da juventude, porque o seu conhecimento nos ilumina de tal forma, nos vivifica, aqui diz, nos reverdece, remoça, nesse sentido de alegria, de entusiasmo, de vigor, que nós seguimos com ânimo e alegria na vinha do Senhor. É muito bonita essas três comunicações. Aqui nós, de forma bem sintética, né, estamos citando. Tem a outra, Ataques à Ideia Nova, falando um pouco nessa linha, né, dos ataques da doutrina que recebe, naquela época principalmente. E aí eu achei interessante, Erasto, espírito, fala que o espiritismo é como aço, e todas as serpentes usarão os dentes para o morder. Aço, ou seja, o espiritismo é a revelação divina, traz para nós as leis divinas, é o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo. Então, por mais que ataquem a doutrina, ele é como aço. E ele permanece pulco, íntegro, porque traz para nós as leis de Deus, que são imutáveis e eternas. Isto é o espiritismo. O que o movimento espírita faz disso é outra coisa. Aí surgem as fragilidades humanas, as distorções, a falta de fidelidade na conduta, aí é outra coisa. Mas o Espiritismo, na sua essência, como revelação divina trazida à Terra pelos espíritos superiores, codificado por Allan Kardec, é o aço. Olha que beleza de simbologia, né? E aí que tem o item perseguição, também de Santo Agostinho, bem nessa linha, né, dos desafios, dos testemunhos dos espíritas, né? A importância dele, diz aqui, de flagelar o espírito. Vou pegar só esse item aqui por conta do tempo, né? Flagelar o espírito. Não adianta flagelar a carne. O cilício, as culpas, né? Não é dessa forma que diluímos. É pela prática do bem, pelo progresso, né? Pelo autoconhecimento, trabalhando os conflitos que trazemos do passado. E para isso é preciso de muita coragem, né? Porque vamos mexer com questões desconfortáveis do nosso ser espiritual, por conta do nosso ontem, do homem velho. Isso é flagelar o espírito. Muitos espíritas evitam lidar com conflitos, usam até a ideia da reencarnação como um mecanismo de atraso, porque dizem, não, mas eu terei a outra vida, e a outra, Deus vai me dar eternas oportunidades, mas quanto antes eu resolver esses conflitos, me libertar, aqui na simbologia, flagelar o espírito, para a nossa purificação espiritual, né? Mais cedo teremos plenitude e felicidade. Então, trabalhar e lidar com o homem velho, né? Então, muito bonito esse texto de Santo Agostinho. E o último item aqui, bibliografia. Bibliografia, Kardec anunciando o lançamento de uma brochura, né? O Espiritismo em sua expressão mais simples. Ele diz aqui que já foi vendido 10.000 exemplares, então ele está noticiando, né, a nova impressão, com algumas correções importantes, né? Então, uma nova edição do Espiritismo em sua expressão mais simples. Dissemos no início, né? A revista hoje estava extraordinária. Realmente, esse trabalho de Kardec merece a atenção de nós espíritas, com certeza. Muito obrigado pela sua companhia, desejando muita paz a todos.